Posso fazer uma brincadeira? Posso? Você quer lá VC mesmo? A gente paga uma passagem. Nossa missionária na Coreia do Norte. Nossa missionária na Eritreia. Depois você volta para contar. Irmã, é verdade. É verdade. Realmente está ali. É verdade, eu entendo o seu sentimento, mas é chocante, sim. Uma virada radical. Atos capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 1. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens quanto mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajaram com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, nem beber. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheios do Espírito Santo. Logo caíram dos olhos algo como que umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E, tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, meus amados irmãos, nós vamos estudar, tem que ficar, é assim mesmo, pode fechar, ele tem um segredo, tem que pressionar durante algum tempo, uma luz, isso, a luz acende. Ok. Opa! Ainda bem que eu segurei. Deixa eu fechar. Tem um mistériozinho, tem, ó. Aqui. Então, irmãos, olha só, a vida de Saulo de Tarso. Nós estamos estudando agora a vida de um homem que marcou profundamente a história do cristianismo. Depois de Jesus de Nazaré, nós podemos dizer com toda certeza que Paulo foi o homem que maior influência trouxe sobre a igreja em todos os tempos, em todas as épocas. Paulo, como diz o texto, foi um vaso escolhido. Mas detalhe, esse homem, quem era ele? Ele se tornou o maior dos apóstolos, o maior escritor do Novo Testamento.
ele se tornou o homem que mais revelação trouxe para a igreja de Cristo, mais do que aqueles que andaram com Jesus, que foi Pedro, que foi João. Ele trouxe toda a teologia da igreja. É Paulo que constrói. Toda a teologia da igreja vem com Paulo. Então a importância de Paulo é sem palavras. Agora, quem é esse homem que de perseguidor se tornou perseguido? Nós vamos estudar essa virada radical que houve na vida de um homem que outrora respirava ameaças e morte contra os cristãos. E de perseguidor, nessa virada radical, ele se tornou um dos perseguidos, né, que fazem parte da igreja de Cristo. Então, vamos ver sobre a conversão radical, né? Esse homem que teve a virada radical, ele teve realmente uma conversão radical. Vamos ver alguns fatos sobre a vida do apóstolo. Em Atos 9, nós lemos assim, versículo 1, Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens quanto mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. Você deve saber, deve se lembrar, na sequência do estudo, que no capítulo 7, nós vemos um jovem fariseu que está observando o martírio de Estevão. E mais do que observar, ele estava consentindo na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da história do cristianismo, foi o Estevão. E Saulo estava ali, ele estava observando, consentindo, e dizem alguns intérpretes que ele era o promotor que acusava Estevão diante do Sinédrio, que era o tribunal religioso de Israel. Como que se ele fosse o promotor da acusação. Aquele discurso de Estevão duro contra o templo, duro contra os líderes religiosos hipócritas, duro contra a obstinação do povo de Israel em desobedecer a palavra do Senhor, aquilo gerou uma ira tão grande, irmãos, que eles começaram a pegar em pedras para apedrejar Estevão. E Saulo estava ali. E diz o texto, em Atos 7, no versículo de número 57. Então eles gritaram, tapando os ouvidos, 7:57. Lançaram-se juntos contra ele e, empurrando para fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então Saulo, as vestes estão ali, sabe, aos pés de Saulo. As vestes de Estevão estavam aos pés de Saulo. E também daqueles que iriam apedrejar a Estevão. E enquanto apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Olha a igreja perseguida, né, já em Atos capítulo 7. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Olha o versículo 8, capítulo 8, verso 1. Capítulo 8. E Saulo aprovou, consentiu, concordou, estimulou a sua morte. Esse era o Saulo. Lendo a respeito desse homem, a Bíblia nos fala muitas coisas sobre a vida de Saulo de Tarso. Como nós podemos aprender sobre a vida de Saulo? Lendo nas cartas que o próprio Paulo escreveu a respeito da sua vida pregressa, e lendo também no livro de Atos. Por exemplo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 4, você pode marcar a sua Bíblia com uma fita ou com um papel em Atos 9 e caminhar comigo para Filipenses, capítulo 3. Vamos folhear o livro perigoso. Atos, capítulo 3, no versículo 4, Paulo, ele fala a respeito de si próprio. No verso 4, ele diz assim: se alguém poderia confiar na carne, ele diz assim: eu ainda mais. No versículo 5, ele fala quem ele era: circuncidado ao 8º dia. Então, quem era Paulo? Paulo, ele era um judeu circuncidado. Quem sabe o que é circuncisão? A aliança com Deus de Israel é feita, naquele tempo, na antiga aliança, pela circuncisão.
O menino, no 8º dia de vida, ele removia a pele do prepúcio do órgão genital do menino. Era feita uma cirurgia ali. E isso é a circuncisão. Paulo diz, eu fui circuncidado ao 8º dia. E ele continua falando, eu sou da linhagem de Israel, eu sou um israelita. Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um benjamita. Olha como é que ele vai localizando, né, na sua genealogia. Eu sou de Israel, eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou, quanto à lei, eu sou um fariseu. Olha o currículo de Paulo. Quem eram os fariseus, gente? Já que a gente está estudando. Quem são os fariseus? Em Israel, o judaísmo estava dividido em quantas vertentes? Fariseus, saduceus. Né? Eu pergunto, né, já viu um falando para o outro, o que é um saduceu? O outro diz, não sei. Aí o outro fala, se você não sabe, nem eu. Quem é um saduceu? O saduceu é aquela divisão do judaísmo que só acreditava na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis a Deuteronômio. Ele só crê nos livros da Torá, nos livros de Moisés. Não creem nos profetas. Não creem na ressurreição dos mortos. Não creem na existência de anjos. Esses eram os sumos sacerdotes, os oficiais do templo. A elite religiosa e econômica de Israel eram formada por saduceus. Era uma minoria. Poucos saduceus. Já os fariseus eram muitos, porque os fariseus já vinham do povo, né? Os fariseus, eles já tinham mais a simpatia do povo, por uma série de razões. O problema deles é que eles entraram numa certa hipocrisia, tentando demonstrar a espiritualidade dele para as pessoas. Jejuavam e ficavam assim, né, com aquela cara, né? Oh, o que houve, irmão? É que eu estou jejuando, um jejum, irmão. Eu estou jejuando, glórias a Deus e glórias a mim também, aleluia. Você está entendendo? Então o fariseu, mas na doutrina eles não estavam errados, não. Na doutrina o fariseu cria em todas as escrituras do Antigo Testamento, na lei, nos profetas, nos salmos. Os fariseus acreditavam na ressurreição, no mundo vindouro, acreditavam na existência de anjos e demônios, diferentemente dos saduceus. Paulo era um fariseu. Ele era perseguidor da igreja. Olha aí, olha o que o texto diz. Quanto ao zelo, perseguidor. Paulo era perseguidor da igreja. Ele vivia prendendo os crentes. E ele era zeloso da lei. Então, outros textos que falam a respeito da vida de Paulo. 2 Coríntios 11, Romanos 11, versículo 1, 1 Coríntios 15, versículo 9. Você pode anotar esses textos e ler depois em casa. Né? Quem era esse homem que teve uma virada radical na vida? Ninguém acreditava na conversão do apóstolo Paulo, gente. Quem queria imaginar que aquele homem que consentiu na morte de Estevão, Atos 7:58, aquele homem que estava ali aos pés, né, que foi instruído aos pés de Gamaliel, Atos 22, versículo 3. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um sábio, era um mestre da lei, um grande fariseu, um mestre da lei em Israel. Ele era neto de Hilel, né? Era neto de Hilel. Né? Você não sabe nem quem é Gamaliel, quanto menos quem é Hilel. Né? Hilel, junto com Shammai, tá? Eram os grandes mestres da lei que viveram antes de Cristo. Viveram antes de Cristo. Então, todo o judaísmo já estava impregnado com... Por exemplo, quando você ouve na Bíblia, é lícito o homem separar da mulher por qualquer causa? Eles querem perguntar para Jesus, você se posiciona pela linha de Hilel ou pela linha de Gamaliel? Em outras palavras, era isso. A gente que não tem acesso a essas informações é que não sabe. Mas o livro que você tem na mão é um livro que foi escrito em hebraico, em grego, na terra de Israel. Então, é toda uma questão cultural, religiosa, que impregna, né, o contexto em que esse livro foi escrito. Paulo, ele era um fariseu, cresceu aos pés de Gamaliel. Detalhe, gente, Paulo era um cidadão romano, Atos 22, 28. Por quê? Porque ele era de Tarso. E Tarso era uma província, né? Era uma província romana. Então ele tinha cidadania romana. Um dia isso foi muito útil para ele, quando ele foi preso lá em Atos 16. Você já ouviu a gente pregar sobre isso aqui, mas vamos estudar,
no tempo oportuno, Atos 16, quando Paulo é preso sem acusação formal, sem processo formal, tá? Ele é preso, né? E aí então acontece aquela situação toda, eles louvam Paulo e Silas, as prisões se abrem, e aí então as autoridades mandam soltar. Peraí, vamos isso não? Eu não dependo de autoridade para me soltar, não. Se eu quiser sair daqui, eu já tinha saído. Manda vir o magistrado vir aqui conversar comigo, porque eu sou um cidadão romano e fui preso sem um processo formal. Imagina como que eles ficaram. Ficaram apavorados. Prendemos um cidadão romano sem um processo formal de acusação, né? Como se ele fosse qualquer coisa. Paulo tinha cidadania romana. E Paulo, irmãos, ele tinha... você está percebendo? Ele tinha todo um currículo judaico, israelita, circuncidado ao 8º dia, fariseu, né, zeloso da lei, instruído aos pés de Gamaliel. Esse homem foi um vaso escolhido por Deus, porque ele transitava em 3 ambientes. Por que Paulo foi escolhido por Deus para ser o apóstolo dos gentios? Por que será? Será que Pedro podia ser o apóstolo dos gentios? Pedro não tinha característica para isso, porque Pedro era um judeuzão, Tiago muito menos, Tiago era um judeuzão, né? Eles não tinham uma cultura aberta para expandir, eles eram muito fechados dentro da cultura judaica, dentro de Jerusalém. Então Deus lançou mão de um homem que era versado em 3 ambientes. Queridos, se nós queremos ser usados por Deus, nós temos que ter uma mente aberta. Porque o Senhor, Ele pode querer nos usar em ambientes diferentes, e a gente, de repente, não tem como ter acesso àquele ambiente. O apóstolo Paulo era um homem versátil e versado. Ele era versado porque ele conhecia muito bem as Escrituras. E ele era versátil porque ele transitava em 3 ambientes. Primeiro, o ambiente judaico. Paulo, ele era um israelita da tribo de Benjamim, fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, conhecia toda a Torá, falava hebraico, falava aramaico. Mas Paulo também era um cidadão romano. Ele tinha nas suas credenciais o título de cidadão romano, então ele podia transitar livremente pelo império. Olha como Deus pega um homem. Pedro não era cidadão romano, Paulo era. Então ele podia transitar pelo império livremente, como cidadão romano. E ele era versado na cultura grega. Gente, quando a gente chega em Atos 17, você não faz ideia onde que Paulo entra. Paulo entra no Areópago. Quantos já ouviram falar isso? O que é o Areópago? O Areópago é o lugar dentro de Atenas onde todos os altares dos deuses gregos e romanos estão colocados ali. Todos os deuses. E Paulo entra ali. E ele visita lá o altar da deusa Diana, ele olha, observa. Ele vê o altar de Júpiter, ele olha, observa. E de repente ele vê o altar da Afrodite, que era a deusa da fertilidade, ele olha, observa. E de repente ele vê um altar vazio, escrito, altar do Deus desconhecido. Pronto. Era o que ele precisava. Aí ele disse, atenienses, ouçam o que eu tenho para dizer. Esse Deus desconhecido, que vocês não sabem quem é o Deus que eu venho vos anunciar. O Deus que fez o céu e a terra. Ele começa a falar, porque nele vivemos, nos movemos, existimos. Como bem dizem os vossos poetas, ele cita os poetas gregos dentro do Areópago. Olha como ele é um homem que estudava. Ele cita os poetas gregos, gente. Para os gregos, ele não citou nenhuma das escrituras judaicas. Ele não citou Gênesis, porque Gênesis para o grego não faz o menor sentido. O grego não está nem aí para Êxodo, Levítico. Isso é coisa para judeu. E para os judeus ele citava as escrituras. Versado. Mas é versátil. Porque lá no Areópago, ele citava os poetas, os filósofos gregos, e através da filosofia grega ele queria trazer para o verbo que se fez carne, Cristo. Aliás, o verbo, esse logos, traduzido por verbo, já era um conceito grego, e Paulo entra lá dentro e começa a falar dos gregos, né, a partir da cultura grega, o evangelho anunciado para os gregos.
Isso é ser uma pessoa versátil, né? E eu quero ser uma pessoa versátil. E você? Tem crente que não sabe deixar o pentecostês de lado. O que é o pentecostês? Tem o evangeliquez e o pentecostês, né? O que é o pentecostês? Tem gente que não sabe, sim, viver normalmente no mundo, interagir com o mundo. Ele tem que levar uma cultura religiosa que só serve para afastar e para assustar as pessoas. Quer ver? Me cumprimenta, pastor Zé Carlos. Ô, Cláudio, vai. Tudo bem? Oi, Cláudio, tudo bem? Já fizeram isso com você? Já fizeram isso com você, sim ou não? Gente, é assim, é como se tivesse sentido um... Aí vem outros assim, você parece que chupou limão, que chupou limão, que chupou limão. Já viu isso? Por quê? Porque leva uma cultura religiosa, sabe? Às vezes dentro do ambiente de trabalho. Aí se torna uma pessoa inconveniente, inoportuna, sabe? Alguém que não consegue transitar no meio das pessoas e trazer Cristo com simplicidade, e trazer Cristo com naturalidade, e trazer Cristo pela vida. E não, sabe, por exemplo, quantos de vocês já viram isso? Só vitória, isso mesmo. Esse é outro. Isso me dá... Ih, rapaz, como é que tá, irmão? Ao invés dele falar assim, tudo bem, graças a Deus. Só vitória, só vitória. Exatamente, isso aí é outro tique. Só vitória, só vitória, só vitória. Pelo amor, irmão, eu estou perguntando se você está bem. Eu não estou perguntando se é só vitória, né? Ou então, aquela pessoa que você entra no ambiente, bom dia para todos, bom dia não, a paz do Senhor. Já viu isso? Pelo amor de Deus, gente. A gente fica pessoas esquisitas, entendeu? Esquizofrênicas, sabe? A gente precisa entender o seguinte. Por exemplo, a pessoa, enquanto ela fala com as pessoas, fala normal. Na hora que ela vai falar o evangelho, ela distorce a voz para demonstrar uma espiritualidade. Sabe? Aquela coisa assim. Olha o poder. Pelo amor de Deus. Isso aí é cultura religiosa, sabe? Infestada, sabe, de esquisitices. Tem nada a ver com o evangelho. Tem nada a ver com o evangelho. O evangelho, gente, é simples. A gente precisa transitar no meio das pessoas, sabe? A gente precisa, no nosso trabalho, no nosso estudo, transitar. Eu sou um ser humano normal. Eu sou um ser humano cheio de alegria, cheio de vida. As pessoas precisam perceber que nós somos pessoas alegres, que têm prazer de viver. Mas não, quem está lá, não, eu sou santo. Eu sou santo. Entendeu? Santidade significa ser mal-humorado. Santidade significa ser inconveniente. Pelo amor de Deus. Santidade, né? Se Paulo fosse assim, igual muitos de nós, ele não entraria no Areópago. Ele entrou lá, conversou tete a tete com os gregos. Tete a tete. Entendeu? Alguns ele ganhou. A maioria não quis ouvi-lo, mas ele transitou. Então a gente precisa ser versado e versátil, né? Não nos isolarmos das pessoas. Nós estamos no mundo para salgar. Sal guardado dentro do saleiro não faz efeito nenhum. Mas quando o salzinho sai lá do saleiro dentro do armário, aí dá aquela pitadinha, né? Naquele arroz, né? Na medida certa, né, gente? Porque se salgar demais, vai ter hipertensão. Não é assim? Então a gente tem tudo na medida certa. Saulo era um homem de 3 mundos, judaico, romano e grego. A pessoa perfeita para fazer a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Você pega aquela com o judaísmo, irmãos. Por que Deus expandiu a língua grega? A língua grega era a língua falada. O inglês de hoje era o grego de ontem. O inglês de hoje, do you speak English? Mas vocês entenderam o que eu perguntei. Vocês falam inglês? Do you speak English? No. More or less. Quem fala more or less significa, não falo nada, de mais ou menos. Para mim, está falando more or less. O inglês de hoje era o grego de antes. Todo mundo grego em Jerusalém se falava grego, gente. Grego, em Jerusalém. Hebraico já não era mais falado nas ruas, só dentro do templo. Na hora da leitura da Torá.
o ensino da Torá. Se falava em Jerusalém aramaico, aramaico e grego, né? E era língua. Tinha que ter alguém, sabe, como Paulo, versado e versátil para unir toda a espiritualidade do Oriente, que é uma espiritualidade fértil, né? A salvação vem dos judeus. Todas as heranças, todas as promessas vêm com os judeus. Só que para alcançar o mundo pagão, para alcançar o mundo que não conhece essas coisas, tinha que ser alguém como Paulo. Então ele uniu, ele pegou toda a espiritualidade do Oriente e canalizou dentro de cada cultura. O Evangelho, quando chegou na Europa, ele chegou com a forma, mas na mesma essência do Evangelho de Jerusalém, né? Interessante, só o cristianismo é assim, gente. O cristianismo é a única religião que ela se adapta à cultura. Os irmãos cristãos na Ásia, eles vivem um cristianismo asiático, né? Asiático. O cristianismo na África já tem uma outra forma. Eu quero ver, irmão, será que se a gente fosse fazer uma visita na igreja da África, será que a gente ia ficar sentado assim durante a adoração, a gente senta, né? Eles iam achar a gente muito esquisito, porque os africanos dançam o tempo todo, eles pulam o tempo todo, faz parte da cultura deles. Eles iam achar a gente estranhos. Pô, esse povo só fica sentado, eles gritam, eles dão brado o tempo todo, né? O cristianismo, quando vem para a América Latina, ele toma outra forma. O Islã não pode ser assim. O islamismo é uma religião fechada, endurecida, não tem essa elasticidade do cristianismo. O cristianismo é maleável, ele entra nas culturas, né? E a essência da palavra vai permeando cada cultura na face da terra. Um dia, escuta o que eu estou te falando, diz a Bíblia que representantes de todas as nações, os africanos estarão diante do Senhor em Jerusalém. Os asiáticos estarão diante do Senhor em Jerusalém. Os europeus, os latinos, né? Aqueles da Europa Oriental, todos os povos, tribos, línguas, nações, comparecerão diante do Senhor em Jerusalém. Porque ele se move em todas as culturas, em todas as raças, em todas as culturas. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, escreveu 13 cartas. Se Hebreus foi escrita por ele, serão 14, mas não se tem certeza quem escreveu Hebreus. Não sabemos, mas de Romanos, tá, até Filemão, todas as cartas foram escritas por Paulo. Ele escreveu 13 cartas. Esse Paulo foi o maior mestre e principal teólogo da igreja. Olha a virada radical. Tem gente que hoje se fecha para o evangelho. Você quer comunicar o evangelho para ele, ele até te persegue. Escute o que eu estou te falando amanhã. Ele pode ter uma virada radical. Essa pessoa pode ser seu marido, irmã. É verdade, pode ser seu esposo, pode ser seu filho, né? Pode ser seus pais. Hoje são endurecidos. Mas quando Jesus se revela, uma virada radical acontece e ele se tornou o apóstolo dos gentios. De repente, essa pessoa vai se tornar um grande pregador do evangelho. É por isso que a gente não pode desistir de compartilhar as boas novas do evangelho de Cristo. Esse Saulo, ele pede cartas para perseguir a igreja. Vamos voltar lá para Atos 10. E quando chega, ele vai para Damasco com cartas autorizando a prisão dos cristãos. Capítulo 9, verso 3. Seguindo de viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinha do céu, o cercou. Então diga assim comigo, de repente, uma virada radical acontece. Não é assim, gente? De repente, ele estava indo para prender os crentes. Uma luz resplandecente veio do céu, o cercou, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele estava indo para Damasco, diz a Bíblia. E ele ia perseguir os do caminho. Por isso que eu coloquei aqui para você entender.
Os cristãos não eram conhecidos como cristãos até esse momento, ainda nesse momento. Eles eram conhecidos como aqueles que eram do caminho. Por que do caminho? Jesus não disse que ele era o caminho, a verdade e a vida? Então, ser do caminho significa ser de Cristo, ser de Jesus. Então, em Atos 9:19, versículo 19, versículo 23, Atos capítulo 22, versículos 4 e 5, está tudo na tela. E Atos 24, 14 e 22, os cristãos são conhecidos como aqueles que são do caminho. Você não tem referência à palavra cristão, muito menos à palavra católico, e ainda muito menos à palavra evangélico. Não tinha isso naquele contexto. Eles eram conhecidos como os do caminho. Em Antioquia, Atos 11, 26, é que os cristãos são chamados de cristãos, pela primeira vez. Abre lá em Atos 11, 26. Atos 11, 26. Quando que eles foram chamados de cristãos? O que está escrito aí na sua Bíblia? Tendo achado, levou para Antioquia. Durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Leia, em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Não foi em Jerusalém, foi em Antioquia, tá? Que se tornou a primeira igreja missionária da história do cristianismo. Em Antioquia. Antes eles eram chamados de os do caminho. Tá certo? E o nome evangélico? O nome protestante só vai surgir no século XVI. Né? O nome católico surge a partir do quarto século, porque católico significa universal. Católico é universal. Né? Sabia que católico é universal e que universal é católico? É verdade, o nome católico significa universal. Quando diz católico apostólico romano, ele quer dizer que é católico, que ele é universal e que ele é romano ao mesmo tempo. Eu queria entender como alguém pode ser universal e romano ao mesmo tempo. É católico, apostólico, romano. É universal e é romano. O nome católico significa universal. Essa palavra não tem na Bíblia, né? Ela só vai surgir na história, a partir do século IV. E Paulo, então, ele vai prender os crentes. E aí ele tem um encontro radical. Atos 9. Diz o texto, queridos, que, de repente, uma luz o cercou. A luz veio do céu e uma voz foi ouvida. Shaul, Shaul. O nome dele é Shaul. Shaul. Shaul, o nome dele é judaico. Saulo, em português. Por que tu me persegues? Olha que interessante. Ele viu a luz e ouviu a voz. Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, em outras palavras, eu ainda não te conheço, Senhor. Quem és tu? A vida inteira eu estou indo na sinagoga, lendo o livro, a Torá, lendo a Bíblia, mas eu ainda não te conheço. Quem és tu? Está vendo? Como é possível ser um religioso sem conhecer a Deus? Como pode um fariseu instruído aos pés de Gamaliel perguntar, quem és tu, Senhor? Não era para ele conhecer? No entanto, ali estava implícita a ideia de que Paulo ainda não conhecia o Senhor. E o Senhor disse, quem sou eu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Impressionante. Saulo estava perseguindo Jesus? Não. Ele estava perseguindo quem? A igreja. Mas olha como que a igreja é realmente o corpo de Cristo. Olha como levantar-se contra a igreja é levantar-se contra Cristo. Lá na Coreia do Norte, cada ataque à igreja é um ataque contra Jesus Cristo. Na Eritreia, no Afeganistão, no Paquistão, é um ataque contra Cristo, porque nós somos membros do seu corpo. Entende isso? A igreja é parte de Cristo, é a plenitude de Cristo.
Paulo estava perseguindo a Cristo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Como você acha que Paulo deve ter se sentido? Cheio de medo, aterrorizado, impactado. Eu estou perseguindo Jesus. E Jesus, de fato, é o Filho de Deus. A Bíblia diz que na mesma hora ele caiu por terra. Tem gente que diz que ele caiu do cavalo, né? Mas o texto não fala que ele caiu do cavalo, diz que ele caiu por terra. Olha o que diz o texto. Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade. O versículo 4 diz, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou, quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que precisas fazer. Então, amados, Paulo teve esse encontro com Deus, ele ouviu a voz, viu a luz, mas os homens que estavam com Paulo, o texto diz que eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Versículo 7 diz, os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas a ninguém viram, não viram ninguém. Deixa eu ver aqui se é agora que entra. Ah, tá. Olha só, vamos fazer uma coisa? Quando eu li esse texto pela primeira vez, alguém questionou esse texto para mim falando o seguinte, quer ver como a Bíblia tem contradição? Eu disse, cadê? Esse mesmo relato da conversão de Paulo, ele aparece em mais 2 outros textos na Bíblia. Aparece aqui em Atos 9 e aparece em Atos 22 e em Atos 26. Em um, Paulo conta a experiência ao Sinédrio, que é a liderança de Israel. Ele estava sendo interrogado, ele estava preso. Em Atos 26, ele relata para o rei Agripa. Vamos ler esses 2 relatos? Primeiro, preste atenção no capítulo 9. Olha para mim agora em capítulo 9, lê na sua Bíblia, em relação ao que ele viu e ao que ele ouviu. O versículo de número 3 diz, seguindo ele de viagem, aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. Caindo por terra, o que ele ouviu? Uma voz que dizia o quê? Por que me persegues? Então, uma luz veio do céu e ele ouviu uma voz. E quem caiu por terra aqui? Paulo. Diz que os companheiros dele caíram por terra? Não. Diz que ele ouviu uma voz, presta atenção nisso, hein? Porque muita gente tropeça na palavra porque não entende a maneira que o Espírito Santo apresenta a verdade. Eu quero te mostrar que a Bíblia não tem erro. Mas parece que você vai ver um erro agora. Quer ver comigo? Vem comigo para Atos 22, agora. E no versículo de número 6, ele está relatando a experiência dele no caminho de Damasco. Atos 22, 6. Quantos encontraram? Quando, porém, estava a caminho e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, está vendo? Aqui está dando até a hora. Lá no capítulo 9 não deu a hora, aqui está dando a hora. Por volta do meio-dia, de repente, do céu brilhou uma luz intensa ao meu redor. Caí por terra. Quem caiu? Saulo. E ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi, quem és tu, Senhor? Ele me disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja o 9. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava. Volta lá agora para Atos 9. Atos 9. Em Atos 22, eles viram a luz, mas não entenderam a voz. Em Atos 9, versículo 7. Os homens que viajaram com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram? Opa! Opa! Quem percebeu? Quem percebeu, levanta a mão.
Vamos lá. Olhe comigo no replay. Olhe comigo no replay. Vamos lá. Em Atos 9, os homens, eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Em Atos 22, eles viram a luz e não entenderam a voz. Aí um dia chegaram para mim e falaram assim, a Bíblia tem contradição. Vocês acham que tem contradição? Quando chega em Atos 26, Paulo diz que todos caíram por terra. Em Atos 9 ele fala, é dito que Saulo caiu. Ele diz, eu caí. Em Atos 9, Lucas está contando, e Saulo caiu por terra. Atos 9, Lucas está relatando. Em Atos 22, o Saulo está dizendo, eu caí por terra. E em Atos 26, ele diz, caímos, os homens, todos caímos por terra. Quer dizer, ele e todos que estavam com ele. Aí vem alguém e diz assim, a Bíblia tem contradição. Será? Quem viu essas aparentes contradições? Quem entendeu? Gente, vocês não entenderam? Compreenderam? Em um texto, a ninguém viram, mas ouviram a voz. No outro é dito, não entenderam a voz. E a ninguém viram. A ninguém viram. O outro está dizendo, viram a luz. A ninguém viram. Olha para lá. Em relação às testemunhas, em Atos 9, Atos 22 e Atos 26, o que ouviram? Em Atos 9, o que ouviram? Em Atos 9 é dito que eles ouviram a voz. O que viram? Não viram ninguém. Caíram? Paulo está relatando a queda de Paulo. Em Atos 22, o que ouviram? Não entenderam a voz. É isso, vamos raciocinar. Crer também é pensar. Gente, eu dou aula toda segunda-feira na Faculdade de Teologia e Filosofia. Toda segunda-feira eu estou ali na FATEF. E aí eu falei para os alunos, a minha função aqui é levar vocês a pensar. Então eu instigo mesmo. Às vezes esquento o negócio, que eu não consigo nem dar aula. É um barato. Mas a gente tem que pensar. A gente está acostumado a receber as coisas e não raciocinar, gente. Vamos pensar isso. Vamos pensar. Deus te deu um cérebro maravilhoso. Vamos pensar. Em Atos 9, ouviram a voz. O que viram? Não viram ninguém. Caíram. Lucas disse que Paulo caiu. Em Atos 22, o que as testemunhas que estavam com Paulo ouviram? É dito que eles não entenderam a voz. O que viram? Viram a luz. Mas não viram ninguém? Caíram? Aí Paulo diz, eu caí. Eu caí. Em Atos 26, Paulo diz, todos caímos. Tem contradição nisso, gente? O que vocês acham? Analisa direitinho. São várias maneiras de falar do mesmo acontecimento. É isso aí. É igual aos evangelhos. Tem eventos que Mateus, Marcos e Lucas relatam que João não é considerado um evangelho sinótico. Os evangelhos sinóticos relatam o mesmo fato de maneiras diferentes. Olha só, quer ver? Estava na feira e encontrei o Edmo. Aí eu chego assim, gente, eu estava na feira e vi o Edmo. Aí vem, por exemplo, o Márcio e diz assim, gente, eu estava na feira e encontrei o Edmo e a Marisete. Aí alguém vai dizer assim, um de nós dois, você está errado. Não é assim? Um de nós dois, alguém está errado. Afinal de contas, você viu o Edmo ou não viu? Vi. Mas como é que o outro diz que viu com a Marisete? É uma maneira diferente de você relatar o que viu. O meu interesse em relatar ali, o meu foco era o Edmo. E quando o Márcio contou, o interesse dele era relatar os dois juntos. Por isso que você vê nos evangelhos aparentes contradições, mas não tem contradição. Não tem. E você vai ver isso o tempo todo. Aí esse pessoal que gosta de questionar a Bíblia, né, os chamados críticos da Bíblia,
né, ou a alta crítica, eles veem assim, ó, a Bíblia é um livro cheio de contradição, mas não é não, gente. A história é contada sob nuances diferentes, sob aspectos diferentes. Em Atos 9, eles ouviram a voz. Em Atos 22 também. Só que lá está dito que eles não entenderam nada, mas ouviram. É isso aí. Ouviram. Em Atos 9, é dito que não viram ninguém. Em Atos 22, disseram que viram a luz. Afinal, viram ou não viram? Viram. Mas não viram ninguém. Veja bem, ninguém é alguém que você não sabe quem é. Quem é ninguém? Alguém que eu desconheço. Ninguém é uma pessoa. Agora, nada é uma coisa. Ó, eu não vi nada. Nada se refere a objeto. Se eles disseram, nada viram, então nem a luz. Mas disseram, não viram ninguém, é porque não viram nenhum ser pessoal. Estão entendendo? Então, os textos, eles precisam ser entendidos. Né? Não viram ninguém, viram a luz, mas não viram ninguém. A luz não é uma pessoa. A luz é um resplendor, é uma manifestação, mas não viram nenhum ser ali materializado, corporificado. Não viram ninguém. E relata que Paulo caiu. Quando chega em Atos 26, vamos ler Atos 26 agora. Em todos os textos ele diz que eu caí, Lucas diz Paulo caiu, em Atos 22 diz Paulo caiu, em Atos 9 Paulo caiu, em Atos 22 eu caí, em Atos 26, no versículo 12, diz assim, olha o relato dele aqui de novo por rei Agripa. Numa dessas viagens, fui para Damasco, munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionado por eles. Ao meio-dia, ó rei, Atos 26, 13, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E, olha o que ele diz no 14, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus, Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ou recalcitrares contra os aguilhões. Resistires contra os aguilhões. Caímos todos. Tem contradição quando ele diz que ele caiu? Só 6 de cada vez. Vamos lá. 6 de cada vez. E um pouco mais baixo, estão falando muito alto. Estão afoutos para responder. Devagar, calma. Devagar. Vamos lá, de novo. Há contradição, gente, no fato de que Paulo, em Atos 22, diz, eu caí. Atos 9, Lucas relata, Paulo caiu. Em Atos 26, ele diz, todos caímos. Não tem contradição nenhuma. Só que em Atos 26, ele quis dizer que todos foram impactados pela luz, porém não viram ninguém. Pela voz, porém não entendida. E todos caímos debaixo dessa manifestação. Foi isso. Estão entendendo? Então a Bíblia, ela entende o que lê isso? É a pergunta que o Felipe falou para o eunuco. Você está entendendo o que você está lendo? Como entender se não tem quem me explique? Então a minha função aqui é essa, né, de explicar, né, a Escritura para que você possa compreender. E você vai ver ali a Bíblia de uma maneira totalmente nova, totalmente diferente. Amém, queridos? Amém. Diz assim, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão, Ananias. Ele respondeu, aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou, levanta-te. Olha a riqueza de detalhes. Vai à rua chamada... Irmãos, essa rua até hoje existe, em Damasco. Damasco é a capital da Síria, não sei se você sabe disso. Até hoje, existe a rua direita, né, em Damasco. Vai até a rua chamada direita, procura na casa de Judas, um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, um homem chamado Ananias, viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai,
porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios, reis e israelitas. Agora olha o 16. Pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Está vendo? Como que o Senhor ia pegar a vida de Saulo e dizer assim, Saulo, agora você vai ver o que é bom para a tosse. Você que perseguia, você vai se tornar agora um perseguido. Vai virar caça, ao invés de ser caçador. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheios do Espírito Santo. Logo caíram dos olhos algo como que umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E tendo se alimentado, fortaleceu-se. E Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Na aula que vem nós vamos ver o início do ministério de Saulo, como ele começa a pregar a palavra e como que ele já começa a ser perseguido. Na quarta que vem a gente dá sequência.